orienta assim. E já posso pedir nominal desde agora? Já estou pedindo nominal também. A votação tem que ser nominal então nesse tá. momento. Inclusive, eu gostaria de informar os senhores deputados que o painel já está aberto. Podem iniciar as votações. Eu só quero dizer o seguinte, digníssimo presidente, que pessoas talvez não conheçam o que quer dizer pedófilo. Pedófilo é que abusa de crianças. Crianças, pasmem, de 1 ano, 2 anos. Isso é ser humano? Colegas, pensem um pouco. Vocês já foram crianças, têm filhos, netos? Você sabe o mal que um pedófilo causa à sociedade? Tem noção disso? Portanto, é pouco castração química. Sou a favor de guilhotina peniana. Esse problema horroroso, que na minha visão é um crime hediondo, é um absurdo a gente deixar pedófilos abusando de crianças de todas as formas, mas talvez isso iniba um pouco, porque a certeza de impunidade, de nada acontecer, de pessoas protegendo, a gente vê parlamentares aqui que falam muitas vezes que essas pessoas, os direitos humanos e tudo mais, estão protegendo pedófilos. Não faz nenhum sentido proteger pedófilo, não faz nenhum sentido a gente ter, assim, algum tipo de consideração com quem pega bebês e faz coisas terríveis com bebês, com crianças. Então, a gente orienta assim. Parabenizo o deputado Ricardo Salles por essa emenda, porque isso é o mínimo que a gente pode fazer. Obrigada. Esse cadastro de pedófilos. E esse reforço dessa emenda vem para realmente combater esse tipo de crime, que é um crime repugnante. Pedofilia, estupro de crianças, isso é algo que enoja qualquer tipo de cidadão. A pessoa que vota contra a castração química está votando favorável a pedófilo, a estuprador. Isso é inaceitável para qualquer ser humano. Eu tenho uma filha de 2 anos. Me causa repulsa, indignação ao ver alguém querer defender esse tipo de gente, sobre a alegação de defesa da dignidade da pessoa humana. Vamos votar favoravelmente a essa emenda pela imposição de castração química para pedófilos. Quem votar não está votando favoravelmente a estuprador e a pedófilo. Quem votar sim é pelo combate à impunidade e contra a pedofilia. Obrigado. Aqueles que não estão no plenário, essa votação muito importante nominal, porque vai dar nome aos bois, mostrar de fato quem defende pedófilo e estuprador. Aqui estamos votando a castração química. Eu particularmente confesso que defenderia era de fato a castração física. Como diz no meu estado lá no Nordeste, é ser capado mesmo. Aquele pai de família que tem suas filhas, e imagine a possibilidade mínima da sua filha ser estuprada por um sujeito, por um monstro, na verdade, e não defender uma medida mínima dessa, que seria a castração química, para tentar trazer alguma segurança para as nossas crianças. Agora vamos dar nome aos bois. É bom que o povo brasileiro esteja atento. E agora vamos ver de fato a esquerda quis taxar a direita como sendo defensor de estupradores, pelo fato de termos defendido a defesa da vida inocente no ventre materno. Agora sim, agora vai ficar demonstrado quem de fato está na defesa de pedófilos e estupradores. A minoria vota sim a castração química. Chega em casa e vê a sua filha de 7 anos estuprada e ele dá de cara com um estuprador, com um pedófilo. O que você como pai faria? O que você como pai faria? Você faria um carinho no estuprador? O sargento Faura aqui, ele falou, ele iria ali para a atitude que todo homem deve ter em relação a proteger a sua família. Agora, eu vou repetir, quem vota sim, vota a favor do ser humano, da criança, da vida. E quem está votando não, está fazendo um carinho e está perdoando o pedófilo. A castração química é um carinho num dos crimes mais odiosos que tem na humanidade. Então, a gente tem que ter um país sério, com ordem. Eu vou repetir, ser político, fazer política pública, é você proteger o cidadão de bem. O Brasil não aguenta mais a gente proteger criminoso.
O pedófilo, o mínimo que a gente pode fazer com o pedófilo é uma castração química. O Dr. Calil foi muito feliz. O pedófilo, ele não consegue se curar. Ele vai ser reincidente, ele vai cometer esse crime sucessivamente. Obrigado, deputado. Obrigado. Primeiro eu quero dizer ao plenário e a todos que nos ouvem e àqueles que estão votando pelo Infoleg, o nome castração química, de repente muita gente está achando que é uma castração, como disse o deputado Gonçalves, capar. Não, é a aplicação de uma injeção para tirar o libido desse tarado, desse monstro. É isso que diz a castração química, e não cortar os testículos do pedófilo. E eu fico impressionado, presidente, com todo respeito. Ontem nós tivemos sessões puramente consensual, mas é um assunto que a gente colocou porque a gente imaginava que a esquerda fosse aprovar e não defender a pedofilia como está fazendo aqui no plenário. Por isso eu concito meus colegas, peço aos colegas da Frente da Segurança Pública, da Frente Evangélica, que votem sim, porque nós estamos sim defendendo as crianças, nós estamos defendendo o bem-estar das nossas crianças e tirando de circulação aqueles que praticam o mal com as nossas crianças. Por isso, sim, é o voto à castração química. Obrigado. Que parece um grande teatro dos horrores, né? Infelizmente, nós temos uma esquerda que tem esse viés de defender e passar pano para vagabundo. Quando falamos aqui em castração química, nós falamos justamente de colocar ali naquele indivíduo, naquele criminoso, sacripantas, naquele monstro, uma substância que vai acabar com o seu libido. Então, com certeza, o criminoso, esse bandido sem libido, ele não vai poder atentar contra as nossas crianças. Agora, a verdade é uma só. Quem vota contra isso, está protegendo quem? A criança? Está protegendo a família? Não, está protegendo o vagabundo, o estuprador, o pedófilo. E aqui é assim que tem que ser feito, porque infelizmente não somos iguais aos territórios ocupados, onde lá quem estupra morre, quem comete qualquer tipo de crime que vá de encontro ao crime organizado é morto sumariamente, senhor presidente. E é por isso que hoje esta casa faz um grande serviço ao povo brasileiro, porque o crime só entende realmente a punição severa, e se nós não fizermos isso hoje, nós com certeza estaremos aí levando o Brasil a ser um país de violentadores e pedófilos. Obrigado, senhor presidente. Sou com 1 minuto também. Deputado Sanderson. Obrigado, presidente. Ouvindo aqui os discursos de agentes políticos da esquerda, dá a impressão de que nós aqui na Câmara estamos vivendo no mundo da lua, e isso é algo absurdo. Eu vou ler aqui para os senhores, até para iluminar a cabeça dos deputados que ainda não votaram. Temos 313, 314 deputados que já votaram, mas muitos não votaram. Estados Unidos, Polônia, Rússia, Coreia do Sul, Ucrânia, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Israel, Estônia, Noruega, Suécia, Indonésia, são países que já aprovaram castração química e já implementaram com resultados efetivos. Nós estamos desde ontem, presidente, votando um pacote de projetos relacionados ao enfrentamento da criminalidade, e esse é um projeto importante. Como disse aqui um deputado que me antecedeu, é uma medida menos gravosa, porque o ideal era a pena de morte para pedófilo. O Código Penal, inclusive, não traz ainda, infelizmente não traz ainda, nós temos que modernizar o tipo penal de pedofilia. Nós usamos o estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 anos. Então o sujeito vai condenado, se for condenado a 8 anos, cumpre um sexto, 1 ano e 8 meses, está na rua cometendo novos crimes de pedofilia. Então, agora é o momento, a Câmara dos Deputados precisa ter a coragem de enfrentar esse problema e aprovar a castração química, que vai dar resultado positivo, trará um resultado positivo, acabando com essa febre de pedofilia que, com redes sociais e internet, infelizmente, o mundo todo aumentou de tamanho. Então, parlamentares, vamos votar. Vejo aqui partidos, blocos que se identificam como a favor da família, que estão liberando. Como liberar? Liberar é dizer sim à pedofilia. Então vamos votar favoravelmente ao fim da pedofilia, aprovando a castração química. Senhor presidente, eu quero contar aqui uma história pessoal.
Eu estou ouvindo o pessoal da esquerda, principalmente o PSOL, dizendo que isso aqui está sendo usado para fazer post em rede social, está sendo usado para lacrar. Estão diminuindo a importância, para começar, da votação de uma nova legislação para coibir a pedofilia. Uma votação importantíssima. Estão dizendo que é apenas para lacrar em rede social. Pois bem, vou contar uma história pessoal então, presidente, para que todos aqui se lembrem de quem faz fake news e de quem acusa os outros daquilo que não são de forma mentirosa. Eu estava caminhando numa cidade da minha região, na semana passada, no sábado, estava indo para um evento de Natal, cheio de crianças, pais, e passou uma mãe por mim, e disse para a filhinha: filhinha, olha aí esse deputado é defensor de estuprador, se referindo a mim. Sabe por que ela disse essa mentira para a própria filha? Porque o PSOL largou cards contra os deputados que votaram a PEC da vida, que em nada muda a legislação do aborto para os casos que já existem hoje na lei, acusando os deputados de direita que são a favor da vida, que estão regulamentando para evitar que o STF justamente interfira aqui no nosso trabalho e libere o aborto no Brasil, em qualquer caso, inclusive até 12 semanas. O PSOL largou esses cards chamando os deputados de defensores de estupradores. Pior, essa mentira não foi disseminada pela primeira vez pelo PSOL, muitas vezes já foi. Quando defendemos aqui que a sistolia fetal era um método invasivo, criminoso, e que deveria ter legislação a respeito disso, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de forma absolutamente injusta, foi chamado pela esquerda nas redes sociais por ter colocado em votação, ou melhor, na pauta, com a anuência dos líderes, inclusive da esquerda, o projeto. Ele, o presidente Arthur Lira, foi chamado de defensor de estuprador. Aliás, até de estuprador foi chamado. Então é o seguinte, presidente, não me venham com churumelas. Não me venham com churumelas. A esquerda que agora está indignada e revoltada por ser exposta à verdade, não tem vergonha de espalhar a mentira. Estão indignados porque a verdade é que sim, são lenientes com estupradores, quando não os defendem. São lenientes com pedófilos, quando não os defendem. Este projeto de lei de castração química, e me respaldo aqui no conhecimento de médicos como o doutor Zacarias Calil, é para reduzir a libido. Estou errado, doutor? Não, é para reduzir a libido. Isso serve até para as modalidades novas que foram legisladas aqui, de estupro virtual. Esta castração química é para proteger crianças, é para proteger nenês, meu Deus do céu. E a esquerda vota contra. Lá no painel o PT, demorou a orientar, até numa posição importante como essa, decidir liberar a bancada. Governo do Lula, contra castração química de pedófilos. Eu vou repetir, o governo Lula é contra a castração química de quem abusa sexualmente de crianças e de nenês. O PSOL é contra a castração química de pedófilos, de monstros que abusam de crianças e de nenês. O Partido Socialista Brasileiro é contra a castração de pedófilos, de monstros que abusam sexualmente de crianças e de bebês. Quero aqui, senhor presidente, inclusive fazer um desagravo ao nosso líder da oposição, Carlos Jordi,
do ano passado, em nome dele, um desagravo a todos os parlamentares que são vítimas das fake news espalhadas pelo PSOL. Lá na cidade dele, em Niterói, no mínimo em 3 assuntos, foi pela candidata adversária, justamente desse PSOL, que é a favor dos pedófilos, por meio desta votação, acusado de ser a favor de trabalho infantil. Sabe por quê? Porque ele votou junto com a gente a favor da redução da idade do aprendiz para 14 anos, para que as crianças possam ter oportunidade de trabalho sadio junto com a oportunidade de estudo e que não se criem vagabundos, como é aquilo que a esquerda normalmente quer e defende. Ele foi acusado, como muitos de nós também, de ser a favor de agressores de mulheres, porque, na verdade, corretamente disse que o que nós precisamos é de devido processo legal para qualquer cidadão. Se ele tiver o direito à defesa garantido, é preciso que tenha apuração mínima ou sentença para que esse direito não lhe seja tolhido. E, finalmente, que ele seria contra o Bolsa Família, porque tinha, como eu, votado contra a PEC da transição, que, aliás, foi o primeiro desatino do governo Lula que levou a essa crise econômica hoje que nós estamos vivendo, com irresponsabilidade e bomba de gastos na área fiscal. Portanto, senhor presidente, em desagravo ao nosso ex-líder da oposição, Carlos Jordi, eu faço um desagravo a cada um dos membros dessa direita conservadora e correta, que busca a verdade, mas que é atacada pelas mentiras da esquerda. Olha como o mundo dá voltas. Aqui se faz, aqui se paga, normalmente se diz. Éramos acusados mentirosamente de defender estupradores ao defendermos o direito à vida de todos, e inclusive continuar a defender as exceções legais, onde o aborto é hoje no Brasil permitido. Ninguém tocou nesse assunto, mas nos chamaram de defensores de estupradores. Agora fica revelado aqui no plenário, até na votação nominal, mas também na posição partidária, quem é que defende estuprador, quem defende pedófilo, quem defende monstros que abusam sexualmente de crianças e de nenês. Esses são os parlamentares do PSOL, do PSB, do PCdoB, do PT e do governo Lula. Que vergonha, senhor presidente, mas eu tenho orgulho de ser a favor do direito à vida e contra estupradores e pedófilos. Muito obrigado.